Aprovada a MP que desobriga escolas a cumprir a quantidade de dias letivos em 2020. Nesta quinta-feira, 23 de julho, o Senado aprovou a medida provisória 934, que dispensa as escolas e instituições de ensino superior de fazer o cumprimento dos 200 dias letivos previstos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação do país. A medida foi aprovada com 73 votos favoráveis e nenhum contra. Agora seguirá para a sanção presidencial. Mesmo com a decisão, a retomada das aulas é de competência dos estados e municípios. Veja na íntegra a matéria abaixo sobre a decisão. Em sessão remota, nesta quinta-feira, 23 de julho, o Senado aprovou o projeto de lei de conversão, PLV 22 de 2020, que desobriga escolas e universidades de cumprir a quantidade mínima de dias letivos em 2020, devido à pandemia da Covid-19. Aprovada com 73 votos, a matéria será encaminhada à sanção presidencial. O PLV 22 de 2020 tem origem na medida provisória 934 de 2020, que promove ajustes no calendário escolar de 2020. O relator do texto foi o senador Carlos Fávaro, do PSD do Mato Grosso. A matéria será encaminhada à sanção presidencial. O relator apresentou o voto pela aprovação da matéria na forma do projeto de lei de conversão, aprovado na Câmara dos Deputados no último dia 7 de julho, e rejeitou as 41 emendas apresentadas ao texto no Senado. Carlos Fávaro explicou que rejeitou as emendas para que não houvesse a caducidade da MP, cujo prazo de vigência vence em 29 de julho. Ele ressaltou ainda que muitas alterações previstas nas emendas já estariam contempladas no texto do projeto. Discussão. Como forma de não prejudicar a tramitação da MP, os líderes partidários retiraram os destaques apresentados. Alguns defenderam o veto presidencial a alguns dispositivos do texto, entre eles o que prevê a entrega de dinheiro diretamente aos pais dos alunos para a compra de alimentos. O senador Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, entende que essa possibilidade favorece a ocorrência de fraudes, a exemplo das irregularidades ocorridas no recebimento do auxílio emergencial de R$ 600 pela população. Líder do governo, o senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, ponderou que o veto presidencial ao dispositivo relacionado à compra da merenda escolar poderá ocasionar problemas a ações que já estão em curso em diversos municípios do país. Na presidência dos trabalhos, o senador Marcos Rogério sugeriu que o governo elabore um regulamento para definir de que forma serão entregues esses recursos, que poderá ocorrer na forma como já é praticada em outros municípios, por meio de vouchers. Dessa forma, Fernando Bezerra assumiu o compromisso de que, na regulamentação da matéria, serão atendidas as preocupações dos senadores como forma de não desvirtuar os recursos da merenda escolar e prestigiar a agricultura familiar. Outros parlamentares, como o vice-presidente da Frente Parlamentar da Educação, senadores Alci Lucas, do PSDB do DF, também defenderam o veto presidencial ao artigo 5º do texto, segundo o qual o Ministério da Educação deverá definir as datas do Enem após ouvir o sistema de ensino e que no ano letivo subsequente ao afetado pelo estado de calamidade pública, os processos de ingresso no ensino superior que tenham aderido ao sistema de seleção unificada e ao programa Universidade para Todos levem em conta o calendário do Enem. O senador Assir Gurgax, por sua vez, defendeu o acolhimento de médicos que se formaram em outros países e não conseguiram fazer o Revalida, suspenso desde 2017,
dada a falta desses profissionais em diversas regiões do país. Ele abriu mão de destaque nesse sentido, tendo em vista que há um acordo com o governo que deverá tratar da revalidação de diplomas por meio de uma MP a ser encaminhada ao Congresso. Já a senadora Cátia Abreu, do PP de Tocantins, defendeu a destinação de recursos da Covid-19 da área de saúde para o setor da educação como forma de auxiliar a proteção dos alunos no retorno às aulas. O senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, ressaltou que o ato que regula as MPs editadas no período da pandemia está sendo desconsiderado pela Câmara no que se refere ao prazo de tramitação. A prática, segundo ele, impede o Senado de deliberar adequadamente e incluir providências úteis e necessárias no exame das proposições. O que foi aprovado? De acordo com o projeto de lei de conversão aprovado na Câmara e mantido pelo Senado, os calendários escolares da educação básica poderão ser recompostos com um número inferior a 200 dias letivos, desde que garantido o cumprimento de no mínimo 800 horas de carga horária. Na educação superior, será possível o encerramento do ano letivo sem a obrigação de cumprimento dos 200 dias letivos. Também será permitida a antecipação da conclusão dos cursos de medicina, farmácia, enfermagem e fisioterapia, desde que cumpridos 75% da carga horária dos estágios. O objetivo é atender à necessidade de profissionais habilitados nessas áreas para atuarem no Sistema Único de Saúde no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. O PLV 22 de 2020 também autoriza ainda a antecipação de formatura também no curso de odontologia e a ampliação do rol de cursos de saúde nessa situação, a critério do Poder Executivo, estendendo a mesma possibilidade para os cursos de educação profissional técnica de nível médio da área de saúde. O texto também mantém a dispensa dos dias letivos no ensino fundamental e no ensino médio. Na educação infantil, dispensa também o cumprimento da carga horária. Mesmo assim, as escolas não estão impedidas de promover atividades pedagógicas não presenciais, desde que observados cuidados essenciais. Sobre o Enem, o projeto determina que a data da sua realização será definida em coordenação do Ministério da Educação com os sistemas estaduais e que o SISU seja compatibilizado com a nova data do Exame Nacional do Ensino Médio. O texto atribui ao Conselho Nacional de Educação a definição de diretrizes nacionais sobre as atividades pedagógicas não presenciais e o seu cômputo para a integralização de carga horária, respeitadas as normas locais e a autonomia das escolas. Também obriga a União, Estados, Distrito Federal e municípios a coordenarem suas ações com apoio técnico e financeiro federal, como forma de assegurar tanto a garantia de atividades não presenciais quanto o retorno das atividades regulares, que devem observar as diretrizes das autoridades sanitárias. Pela matéria, permite-se o estabelecimento de um período de 2 anos para o cumprimento da carga horária e dos currículos que eventualmente tenham sido prejudicados pela paralisação das atividades durante a pandemia. Dessa forma, o conteúdo curricular deste ano poderá ser aplicado no próximo ano por meio de aglutinação de 2 séries. Permite também que o aluno concluinte do ensino médio possa fazer novamente uma parte ou todo o 3º ano, como forma de recuperar eventual prejuízo em razão da paralisação das aulas. Os entes federados ficam obrigados a oferecer condições para os alunos e professores terem acesso às atividades não presenciais com a assistência técnica e financeira da União. Para tanto, autoriza a utilização de recurso do regime extraordinário fiscal instituído pela Emenda Constitucional 106 de 2020, que também poderão ser aplicados como as medidas de retorno às atividades escolares regulares. Ainda de acordo com o texto, são exigidos cuidados excepcionais com estudantes em situação de risco epidemiológico a serem atendidos em regime hospitalar ou domiciliar. E fica garantida a manutenção de programas suplementares ou o Programa Nacional de Alimentação Escolar,
o Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar e Programa Dinheiro Direto na Escola por 200 dias, mesmo durante o período da pandemia, e permite que os recursos da alimentação escolar sejam repassados para as famílias diretamente ou por meio da distribuição de gêneros alimentícios. Fonte: Agência Senado.